Nós vamos ler esse texto, que é uma conversa entre Deus e Abraão. É uma oração, uma intercessão de Abraão, logo após ele saber que Deus intenta permitir a destruição de duas cidades, conhecidas como Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, a partir do versículo 23. E se por acaso alguém tiver problema com o fone, às vezes dá um probleminha, basta levantar a mão que você vai receber outro. Então, Gênesis 18, a partir do 23. Chegando-se Abraão, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio. Longe de ti fazer isso, não farás justiça, o juiz de toda a terra. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos, dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. E Abraão voltou a falar-lhe: agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó em cinza, e se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. E Abraão continuou a falar-lhe: e se achares ali 40? E ele concordou mais uma vez: não farei por causa dos 40. Abraão disse: não se ire o Senhor se eu ainda falar, e se achares ali 30? E ele concordou de novo: não farei se eu achar ali 30. E Abraão tornou a dizer: mais uma vez me atrevi a falar ao Senhor, e se achares ali 20? E ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. E Abraão continuou: não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez, e se achares ali 10? O Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi e Abraão voltou para o seu lugar. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, está aberta diante de nós. E pedimos que, pela unção do Senhor, haja espaço também no nosso coração para aquilo que Teu Espírito hoje deseja comunicar, para a nossa salvação, para a glória do Teu nome. Amém. Eu queria fazer uma pergunta, especialmente para os brasileiros que estão aqui. Até porque eu posso falar do meu país. O que você sente quando você ouve a respeito da situação política no Brasil? O que você sente? Eu sinto pelo menos duas coisas. Uma é indignação por saber que o país poderia ser melhor. Mas, devido a questões históricas, devido a um jeito de se pensar, de se ganhar a vida, que se instaurou na mentalidade, talvez da maioria, não é o que poderia ser e o que deveria ser. E, ao mesmo tempo, me vem assim um sentimento de impotência. Porque, no mesmo tempo que eu me sinto, em parte, responsável por tentar fazer alguma coisa, me vem assim a sensação que o meu melhor, o meu máximo, seria irrisório.
seria uma gota diante de um problema que é muito maior. Isso é o que me traz indignação e um sentimento de impotência. Talvez o que te traga um sentimento de impotência que procede da indignação sejam outras coisas. Talvez você fique indignado e se sinta impotente com a situação da tua casa. Você se sinta indignado e impotente ao ver a situação do teu casamento, dos teus filhos, do seu ambiente de trabalho. O que é que te traz sentimento de indignação e, ao mesmo tempo, um senso de impotência? Uma ânsia, assim, de tentar fazer alguma coisa, ao mesmo tempo, a realidade massacrar qualquer motivação. Você sabe qual é o problema quando a gente olha para uma situação e aí nos advém, ao mesmo tempo, indignação, um sentimento de impotência? É que a gente pode assumir algumas posturas do tipo assim, uma postura de indiferença. Como se isso aí é problema deles. Eles que são assim. Eu não sou assim. Então isso não é problema meu, a gente se coloca de fora. E a gente lava as mãos igual Pilatos. Ah, vocês estão decidindo isso, vocês querem isso, eu não posso fazer nada, mas eu não faço parte disso, como se não fizesse. Essa é uma atitude comum nossa. Uma outra atitude é uma atitude de acusação e condenação, que não deveria ser o nosso papel. Porque papel de acusador de irmão não é nosso. Então a gente acusa e condena. A gente não faz nada, a gente se coloca de fora como se fosse uma entidade à parte, mas a gente aponta o dedo, a gente acusa, a gente condena. A gente prolifera as nossas maldições. Eu disse que ia dar nisso. Eu falei que ia acontecer isso. Bem feito, bem feito. Quem sabe agora não aprende. Ou a gente assume uma postura de conformidade. A gente diz assim, bom, isso aí não vai mudar mesmo. Fazer o quê? Sempre foi assim. Vai ser sempre assim. Não sou eu que vou mudar isso. Quando alguns não chegam a dizer, se não pode vencê-los, junte-se a eles. E justifica as suas ações pelas ações dos outros. Pergunta que fica é, diante de todas essas possibilidades de postura, diante daquilo que nos indigna e nos traz sentimentos de impotência, o que Deus espera da gente? Qual seria a postura que Deus esperaria daqueles que Ele deixou na terra e que se chamam pelo seu nome? Se dizem povo dele, receberam a vocação santa de serem sal da terra, luz do mundo, descendência pela fé de Abraão, que tem como vocação nada menos do que abençoar todas as famílias da terra. Qual a postura que Deus espera de mim e de você? Bom, em primeiro lugar, eu penso que Deus espera que, no mínimo, a gente interceda.
que no mínimo a gente ore, que no mínimo a gente se importe, que no mínimo a gente exerça o nosso ministério sacerdotal dado por Cristo, que nos disse que aquilo que pedirmos no nome dele, ele nem precisaria interceder junto ao Pai, visto que o Pai nos ama. O mesmo Espírito que estava em Jesus lá na cruz, que quando sendo crucificado, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E Espírito que parece já habitava em Abraão, quando ele se achega a Deus para interceder por um povinho, que a maioria de nós aqui apontaria o dedo, condenaria, e quando ouvisse que Deus estava pronto a exercer juízo, diria: já demorou. Demorou. Mas o Abraão se chega a Deus e faz assim uma intercessão indireta, mas ao mesmo tempo incisiva. Porque ele tem consciência de diante de quem ele está. Mas a vocação dele, que palpita no peito, que ele já tinha recebido de Deus, por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra, cresceu naquele coração, e essa motivação, essa vocação que o faz chegar diante do Todo-Poderoso e dizer: não é possível que o Senhor vai fazer isso. Não estou conhecendo o Senhor. O Senhor vai exercer esse juízo todo aí, e vai acabar com todo mundo, o justo no meio do ímpio, o ímpio no meio do justo. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Se o Senhor achar ali 50 justos, o Senhor vai destruir o lugar todo, e não vai considerar. E aí tem alguns que, na minha opinião, difamam Abraão, porque dizem assim: na verdade ele estava pensando no sobrinho dele, o Ló, e a família dele que estava lá. Isso aí eu entendo, porque é provavelmente o que a gente faria. Tá bom, Senhor, então, mas pelo menos salva a minha família. Mas não é essa a conversa aqui do Abraão. Ele não está se achegando a Deus dizendo: ó, Senhor, já que o Senhor vai destruir, eu acho que já estava na hora mesmo. Estava na hora, até que o Senhor esperou demais. É possível que o Senhor não ouça o que se faz lá naquele lugar? Mas pelo menos tira a minha família, né? Não é essa a conversa. Se você prestar bem na intercessão dele, nas palavras dele, ele intercede pelo lugar todo. Ele diz assim no versículo 24: se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar. Não está dizendo: não pouparás sequer o meu sobrinho Ló. E aí Deus se digna de lhe responder. Versículo 26, então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo. O lugar todo. Então não é uma conversa assim pequena. A minha família, Senhor, a minha família. Os meus amigos, Senhor. E nem os meus irmãos. Não, Senhor, é o lugar todo. E aí, como resposta, Deus salva. Pelo menos o Ló e a família dele, até que Deus tentou salvar, mas o negócio estava feio. E aí, por que salvou pelo menos o Ló? É o que vai dizer o versículo de número 29 do capítulo 19.
Aconteceu que quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão. Lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Então Deus, na sua soberania, Ele decidiu ter também como critérios de ação, de decisão, as nossas intercessões. A gente não manipula Deus, a gente não determina o que Deus faz, mas na sua grandeza. E eu também não sei como Ele resolve isso, mas isso não é da minha alçada. Da minha alçada é interceder, crendo que Ele vai levar em conta. E leva em conta de tal forma, em situações críticas assim, que Ele se indigna quando Ele decreta juízo sobre um lugar e não apareça ninguém que interceda. Não apareça ninguém que se importe. Não apareça ninguém que se coloque diante dele e do que vai acontecer. É isso que a gente lê em Ezequiel capítulo 22, do 29 ao 31, que o Senhor diz assim: o povo da terra tem agido com opressão, roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado, e tem oprimido injustamente ao estrangeiro. E aí vem: busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas não achei ninguém. E por que será que não achou ninguém? Será que os homens dessa cidade assumiram aquelas posturas que a gente já falou aqui? Indiferença, não tenho nada a ver com isso. Condenação. Tirar o corpo fora. Dizer assim mesmo. Por isso derramarei minha indignação sobre eles, eu os consumi com o fogo do meu furor, fiz com que seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, disse o Senhor. E só teve um caso, um momento na história, registrado na Bíblia, em que Deus diz assim: não interceda. Não interceda por esse povo. Deus disse isso a Jeremias em relação a Judá. Mas mesmo assim, com a intenção de que, vindo as consequências de um mau caminho, Deus não intervindo para que não viesse as consequências de um caminho de morte sobre um povo, quem sabe assim esse povo se arrependesse. Quem sabe assim esse povo acordasse. Esse povo descobrisse como é amargo viver longe do Senhor e voltasse então para Ele. E Ele então, como um pai de filho pródigo, os abraçasse, os recolhesse como uma mãe, acolhe os pintinhos debaixo das asas, e os perdoasse, e os salvasse, porque grande é o seu amor. É muito grande o amor dele. Só essa vez. Mas em todo o resto do testemunho bíblico, é Deus se indignando com uma situação em um lugar, e dizendo, ameaçando: olha, eu vou tirar a minha mão, hein? Eu vou tirar a minha mão, eu vou embora. E quando eu for embora, que eu tirar a minha mão que segura o mal, os ratos vão sair dos bueiros.
e vão invadir as casas. E vai ser grande a destruição. Eu vou sair daqui, hein? E aí os homens e mulheres de Deus, o que faziam? Diziam, demorou mesmo, Senhor. Não. Os homens e mulheres de Deus com coração de Jesus, com coração de Abraão, não assumem essa postura. Homens e mulheres de Deus se colocavam de joelhos, o rosto no pó, e clamavam, não, Senhor, espera, Senhor. Dá mais uma chance, Senhor. Se colocava entre ele e o povo. Entre ele e o povo. Igual fez o Moisés, quando um dia Deus se irou e falou, Moisés, dá licença. Eu vou acabar com tudo isso e faço uma nação de você. Não, Senhor, o que vão dizer do teu nome? Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. É como Jesus, quando contou a parábola, eu venho aqui há anos, não vejo fruto nenhum nessa videira aqui, eu vou mandar cortar, está ocupando a terra inutilmente. Aí vem, não, vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais um tempo, vamos adubar, vamos cuidar, e se não der fruto, o senhor corta, mas espera mais um pouco. Não faça isso. Homens e mulheres de Deus se ajoelhando, se colocando diante do Senhor, implorando misericórdia, por um povo que a única coisa que podia se esperar é que Deus tivesse misericórdia mesmo. E invariavelmente, Deus concedia. Deus compassivo, longânimo, paciente, tardio em se irar, desejoso de perdoar, ansioso para encontrar pelo menos um motivo. Quando Deus vinha assim, com o martelo do juízo na mão, Deus vem assim com aquele coração de pai, torcendo para encontrar pelo menos um motivo. Ainda que seja só uma pessoa que intercedesse, que dissesse, está certo, Senhor. Mas não faça isso. Não faça isso. Ainda não. Não retire a tua mão. Não retire a tua mão. Não nos deixe de nos proteger. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu lembro que o pastor Calixto uma vez me disse que quando ele trabalhava na Venezuela, ele pelas manhãs, ele erguia as mãos e orava por aquele povo onde ele estava, pedindo por salvação, pedindo por graça, pedindo por Deus, misericórdia, perdão, salvação. Porque os homens e mulheres de Deus, que têm coração, que palpita a sua vocação de ser uma bênção para o mundo, é parceiro de Deus na intercessão compassiva. Porque lá em Tiago, o Tiago diz assim, ele não diz que a oração de um justo tem algum efeito. Ele também não diz que a oração de um justo tem efeito. Ele diz que a oração de um justo tem muito efeito. Muito efeito. Muito efeito. E talvez se tivéssemos consciência de verdade disso, faríamos o que o Paulo diz em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1-4, antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, pois isso é bom e agradável diante de Deus,
nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Essa é a primeira coisa que Deus espera. Que haja alguém, pelo menos um, que se digne de interceder por uma casa, por um lugar de trabalho que seja, por uma cidade, por um país. Saísse da pequenez das intercessões de um círculo restrito de eu, minha esposa, os meus filhos. Segundo, Deus espera que a gente tenha como postura assumir a nossa posição. Afinal, de que lado que a gente está? A gente está do lado da justiça ou está do lado da injustiça? Está do lado da luz ou está do lado das trevas? Se a gente olhar para os nossos pés, que caminho eles estão? Para as nossas mãos, o que elas estão fazendo? Para a nossa boca, o que ela está falando? Eu lembro, uma vez, já me contaram lá na escola, que disse que uns meninos lá tinham aprontado alguma coisa, aí veio a diretora na classe e disse o seguinte: escuta, quem foi que fez tal coisa? Ninguém tinha feito nada. Aí a diretora disse o seguinte: tá bom, então já que ninguém fez nada, então a classe inteira vai ser punida, receber advertência, sei lá, nem me lembro mais o que era o castigo daquele tempo, lá uma advertência, uma suspensão. Suspensão. Era o negócio da suspensão. Vai ser a classe inteira suspensa. E aí um menino levantou a mão assim e disse: fui eu. Aí a diretora conhecia: foi você mesmo? Aí ele disse assim: não fui eu, mas já que é para condenar a classe inteira, então eu falo que fui eu. Aí isso foi tão constrangedor para os autores do crime, que eles foram levantando as mãos. Então a presença de um que tem a consciência do que é certo, do que é justo, já salva muita gente. Se Deus está disposto a salvar a humanidade inteira por causa de um justo que tem como nome Jesus, não salvaria 2 cidades? É essa a lógica do argumento de Abraão. Ele, como bom, né? Começa com 50. Senhor, se tiver 50, não vou destruir. Achar ali 50, não destruo. 45, Senhor, se faltar 5, não destruo. Senhor, não fica bravo, mas se achar 40, também não destruo. 30, não destruo. 20, também não. Senhor, não se ire comigo, agora eu estou atrevido mesmo. Me atrevi a falar com o Senhor. Se atreveu mesmo, que não aguentou e falou. Se tiverem lá 10. Se tiverem 10, não vou destruir. Eu acho que eu acho assim que o Abraão pensa: não é possível que não tenha 10. Mas eu acho que se ele continuasse e aí chegasse no 1, a resposta seria talvez. Interessante. Vem a condenação sobre um lugar, não por causa da presença do mal, porque se Deus for exercer juízo em todo lugar em que a presença do mal
se instala e se manifesta, seja qual for o grau, ele tem que destruir tudo. Então, a condenação de um lugar não vem por causa da presença do mal, mas vem por causa da ausência do bem. A ausência do bem. Porque se Deus encontrar um cacho de uva em que uvas estejam esmagadas, apodrecidas, mas um gomo ali, Deus fala, poupa, porque ainda há bênção. Ainda há bênção. Então Deus não chama a gente só para interceder, mas nos chama para ser essa presença. Essa presença de sal, essa presença de luz, essa presença de justiça. E quando eu falo justiça, não é nesse sentido, o sujeito fez errado, não é isso. O sentido de justiça, de fazer aquilo que é certo. Pelo menos tem um que faz o que Deus espera. Porque essa é a questão para Deus. Deus olhar e enxergar, tem pelo menos um, tem pelo menos 10. Ou todo mundo já se corrompeu mesmo? Então, alguns cuidados para nós que temos esta santa vocação. Primeiro, cuidado para você não se deixar vencer pelo mal. Porque sabe quando é que o mal vence a gente? Não é quando o mal nos persegue, não é quando o mal consegue que a gente perca o que a gente tem, não é quando o mal nos ataca, não é quando ele nos fere, não é. O mal nos vence quando ele consegue nos fazer um deles. Quando o mal consegue fazer você fazer o mal, ainda que seja em resposta a um mal recebido, aí o mal te vence. Mas enquanto o mal está te perseguindo, enquanto o mal está te apedrejando, enquanto o mal está te crucificando, você está vencendo. Agora, se por causa que estão te apedrejando, estão te perseguindo, estão te crucificando, você descer lá da cruz, para não dizer das tamancas, e sair, então pensa que eu sou crente, mas não sou bobo não. Aí, meu amigo, aí o mal venceu você. Aí o mal venceu você. Por isso que Paulo vai dizer, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Que lado que a gente está? A quem a gente serve? Segundo, cuidado para você não se envolver direto ou indiretamente com o mal. Seja em que nível, seja como for. Eu lembro, eu não sei se ainda tem, mas tinha um programa de TV, um noticiário lá no Brasil, que o pessoal dizia assim, que se espremesse, pingava sangue. De tanta coisa ruim que passava, mas o foco era só passar coisa ruim mesmo. Era apelativo, era só morte, violência. Aí, por que tem isso na TV? Por quê? Por que tem isso? Me diga, por que tem? Porque tem gente que assiste. Tem gente que assiste e gosta. Tem gente que tem tanta coisa para não ingerir determinados alimentos, porque sabe que vai fazer mal para o corpo, mas não sabe que dependendo do que coloca diante dos olhos, faz mal para a sua alma. E de tanto a gente ficar exposto a cenas do mal, a gente acaba se acostumando. Acaba gostando. Cria-se um sentimento mórbido por ver violência, por ver sangue, por ver desgraça.
Em alguns se instaura, inclusive, um espírito imitativo. Igual uma criança que de tanto assistir um desenho, começa a agir igual o personagem do desenho. Então tome cuidado. Tome muito cuidado com o que você coloca diante dos teus olhos e com o que você coloca diante dos olhos dos outros. Que chegam uns absurdos. Se cria uma indústria do mal. Os propagandistas do mal. Chega a ser absurdo de que quando acontece um acidente, tem gente que, em vez de ajudar, fica filmando. E aí, quando coloca na internet, a gente assiste. E ainda compartilha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jesus não disse: se a luz que há nos teus olhos forem boa, todo o teu corpo será luz. Mas se a luz que há diante dos teus olhos for má, todo o teu corpo será tenebroso. De que lado que a gente está? De que lado? De que lado? E terceiro, não se canse de fazer o bem. Porque a nossa resistência não é usar as mesmas armas. As nossas armas estão em Deus. É a perseverança no seguimento de Jesus. Aquele que é impuro se suja ainda mais, mas aquele que é puro se purifica ainda mais. Estava vendo um documentário, que eu estava com aquela angústia no meu coração, que eu falei aí no começo. E aí, sabe, eu vi um documentário de uma espécie de borboleta, que para a espécie sobreviver, ela tem que fazer uma viagem, um percurso imenso, de grande, do México até o Canadá, e depois do Canadá até o México. Agora, para que esse caminho da vida aconteça, passam-se 5 gerações de borboletas. 5. Ou seja, o papel de uma geração é só caminhar a milha dela. Não vai chegar lá no Canadá, não vai chegar no México, caminhar a milha dela. E aí eu fiquei pensando, será que não é isso? Será que não é essa a resposta? O que a gente faz pode não resolver o problema por inteiro, a gente não vai viver para ver isso, mas pode dar encaminhamento. A gente pode não chegar em Canaã, os nossos olhos não vão ver a terra que manda leite e mel, mas a gente pode caminhar a nossa milha no deserto para que a outra geração chegue. A gente pode não colher os frutos bons hoje que não foram plantados ontem, mas a gente pode plantar hoje para que se colham amanhã. Não é isso que o Paulo diz? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Se não desanimarmos. Esses dias a Tati falou assim, vem ver um vídeo bonito. Aí eu fui ver. Vídeo bonito eu gosto de ver. Aí era um vídeo assim de um menino que um dia falou assim para a mãe, mãe, a gente pode dar uns presentes lá no hospital para as crianças? Porque era época de Natal, etc.
Aí a mãe disse assim, não, porque a gente já gastou um dinheiro aí com vocês, não temos dinheiro. Aí ele falou assim, tá bom, então eu vou fazer os presentes. E aí a mãe achou que eram alguns desenhos. E aí ele começou a fazer ursinho de pelúcia. Ele mesmo costurar ursinhos de pelúcia. E começou, e aí agora o negócio é esse, fazer ursinho de pelúcia, faz um monte, aí vai lá entregar no hospital. E entra lá no hospital e sai distribuindo o ursinho de pelúcia para as crianças doentes, que estão doentes. Aí eu pergunto, resolve o problema das crianças doentinhas, das criancinhas que estão doentes? Não, mas ajuda. 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 Traz uma luzinha. Traz uma alegria. Traz uma motivação. Traz o bem. No meio da dor. Traz um alento. Traz um alento. Traz um alento. Então é assim, é isso com a gente. Diante das situações que nos indigna e que a gente se sente impotente, ao invés da gente assumir uma postura acusadora, uma postura indiferente, uma postura à parte, uma postura conformista, a gente pode assumir a postura de um povo que foi deixado aqui nesse mundo, porque Jesus não orou para nos tirar do mundo, mas para nos livrar do mal, que assume a sua vocação de pelo menos interceder, de se manter longe do mal. Mas não só longe do mal, ativo no bem. Porque ainda que pareçam esforços irrisórios, amenizam os males e dão encaminhamentos ao bem. Ao bem. Então eu queria desafiar hoje a gente orar pelos países. Ou será que tem algum lugar nessa terra que Jesus disse que não é influenciada pelo mal? Tem algum lugar nesse mundo que não jaz no maligno? Será? Será que tem? Foi isso que Jesus disse? Então eu te convido, você que é brasileiro, a orar pelo seu país. Você que é português, orar por Portugal. Você que é suíço, orar pela Suíça. E nós todos orarmos pelo mundo todo, que Deus tenha misericórdia. E que enquanto Ele nos deixar aqui, a gente seja sal. E se um dia Deus nos levar de volta, que a gente seja sal lá. E se Ele não levar, nos mantiver aqui, que a gente engrosse as fileiras daqueles que são descendência pela fé de Abraão. E que o Senhor nos ajude. Amém.